Muito bem, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é Pai, que é amigo, que é o bem mais precioso que existe na nossa vida, que tem um amor perfeito, irmãos, para nos dar. Como o presbítero irmão Paulo estava falando aqui, né, sobre o nosso relacionamento com Deus, uma das coisas mais difíceis na nossa vida, irmãos, é a gente conseguir amar a Deus, amar de verdade, e é muito difícil. Ficar emocionado assim na igreja, ouvindo louvor, ou quando você recebe uma profecia, uma mensagem de Deus, isso é fácil, né? Mas você amar a Deus no dia a dia, sentir a presença de Deus e se alegrar com a presença de Deus, como o irmão citou aqui o apóstolo Paulo, que viajava com dificuldade para outras cidades para levar a palavra de Deus, para levar a bênção para as pessoas, para levar a transformação para o bem, para a vida das pessoas, gratuitamente. E porque as pessoas não concordavam com o que ele falava, e ele não falava nada de mal para ninguém, a Bíblia não tem nada de mal contra ninguém, a Bíblia só prega o bem. Ele só pregava o bem, só coisa boa. Mas como era a verdade, como o apóstolo Paulo chega a dizer, né? Acaso me fiz vosso inimigo dizendo a verdade? Como era a verdade, e eles já mataram Jesus porque Jesus pregava a verdade, e eles, ao invés de tratar essa pessoa com amor, com carinho, os próprios cristãos, os próprios crentes, irmãos, batiam, espancavam, chicoteavam, prendiam, porque não aceitavam a verdadeira palavra de Deus. Essa palavra simples, que está escrita no coração de todo mundo, irmãos. Se você ler a Bíblia aqui, você vai ver que o que está escrito aqui já está escrito no seu coração, até no coração do bandido, do maligno, até daquele tolo que se diz ateu. E o reino de Deus, irmãos, é o reino mais sofisticado que existe no universo. É um poder que você não tem como compreender, e não há ser humano na terra, nem haverá, que possa compreender o poder de Deus, o poder que há no reino de Deus. É por isso que Deus nos chama de vermezinho, bichinho de Jacó, não é? Deus nos chama de barro. Imagina o barro na mão do oleiro, o que ele é? O oleiro faz um vaso de barro, se ele não gostar, ele quebra aquilo ali, faz outro com aquele barro. Nós não somos nada, irmãos, nada, nenhum de nós. No projeto do ser humano, o ser humano ensina para você que você tem que viver em uma disputa. Quem é mais bonito, quem é mais alto, quem tem o olho mais bonito, quem tem o cabelo mais bonito, quem tem o carro mais bonito, quem tem a casa mais bonita. É uma disputa constante, fazendo você olhar só para o material. Você não olha para a essência, para a pessoa espiritual. Você não consegue valorizar nem olhar direito para a pessoa mais importante da sua vida. Nem vou falar assim dos pais, não, de pai e mãe, né? Que eu acho que todo filho, em primeiro lugar, tinha que respeitar pai e mãe. Em primeiro lugar, né? Ter respeito e admiração por pai e mãe.
Porque muitas vezes o pai até sendo um pai ruim, mas ele tem que criar uma pessoa, pelo menos uns 10 anos ele tem que criar, né, irmão? E com certeza ninguém cria ele, né? Sai na rua e vê se alguém te dá alguma coisa. Então, por isso que a Bíblia fala sobre isso, né? Respeitar pai e mãe. E aprender a olhar com olhar cristão, irmãos. Quando a gente está entusiasmado, quando a gente está interessado em alguém ou em alguma coisa, aquilo é lindo, irmãos. Aquilo é perfeito. Mas só que nós temos um defeito. Quando a gente toma posse de alguma coisa, a gente perde o interesse por aquilo. Você vê até que o milionário, o cara é milionário. Você olha assim, você fala, se eu tivesse o dinheiro desse cara, eu não ia fazer mais nada, só gastar. Aí você vai conversar com ele, ele está pensando em ganhar mais ainda, porque ele não está satisfeito com o que ele tem. E nós temos essa infeliz desqualificação, porque isso não é qualidade, isso é desqualidade, né? Uma má qualidade de não dar valor a nada. E a primeira coisa que a gente tinha que aprender a fazer, você aceitou ser batizado, fez uma aliança com Deus nas águas, a primeira coisa que você tinha que aprender a fazer é lutar todos os dias para amar a Deus. Todos os dias você tinha que lutar para amar a Deus. Buscar um relacionamento de amor com Deus. Como o presbítero Paulo falou aqui, não é ficar buscando dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Senhor, eu preciso de te amar, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Eu te pergunto, você está amando a Deus assim? Você está colocando Deus em primeiro lugar? Porque quando você começar a amar a Deus de verdade, irmão, nada vai poder te abalar. Você vai acordar alegre, você vai andar alegre, você vai tomar banho alegre, você vai dormir alegre, entendeu? Tudo à sua volta vai ser lindo. Imagina, você vai olhar para a mulher que Deus te deu, você vai achar ela linda. Você vai olhar para o marido que Deus te deu, você vai achar ele lindo. Jesus deixou isso claro. Se o teu olho for bom, tudo à sua volta será bom. Como que o seu olho vai ser bom, irmãos? Se o seu coração está endurecido, não aceita o projeto de Deus. Aqui nessa casa de oração, nós pregamos principalmente aqui, irmãos, a ressurreição e a vida eterna. Nós não pregamos a terra, porque o projeto da terra é falido. É falido. Jesus disse que é melhor você perder um braço, é melhor você perder uma perna, é melhor você perder um olho, mas entrar no reino de Deus. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: você que está buscando as bênçãos, você está buscando errado, irmão. Porque Jesus disse, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Como que você vai buscar o reino de Deus se você não consegue nem ler a Bíblia? Você só vai conhecer o reino de Deus através da leitura da Bíblia. É o único livro na terra que mostra como é o reino de Deus. Mostra quem é o verdadeiro Deus, que é um só Deus, né? Um só Senhor, um só Rei, um só Espírito. Como que você vai conhecer esse Deus sem ler a Bíblia? Como que você vai saber qual o projeto dele, como que ele pensa, o que ele quer de você, sem você ler a Bíblia? Ah, mas é pelo Espírito, pastor, o Espírito Santo. Ah, então tá bom, então o Espírito Santo, ele é mais importante que a palavra de Deus, né? Essa palavra pela qual Jesus morreu por ela. Sabia que Jesus morreu para cumprir o que está escrito na Bíblia?
Morreu por causa da Bíblia. Esse tesouro que existe na terra, de material na terra, não tem nada mais importante, mais precioso, mais valioso do que a Bíblia. Não existe nada. Porque é a única coisa material que pode transformar você em um ser humano, pode transformar você em um cristão de verdade. Porque, irmão, ser meio cristão ou cristão para os outros ver, não vai te levar a lugar nenhum. Entenda bem isso. Ser cristão é adorar a Deus de verdade. Entendeu? É com dificuldade, é com sacrifício, é com luta. É com luta, é com circuncisão do coração. Como o Senhor disse, olha, eu quero que você circunda o seu coração. Não é com sacrifício, Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de uma atitude constante, diária na sua vida, de você determinar todos os dias para você, toda hora que você lembrar, você determinar, Senhor, eu preciso de mudar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor, o que eu tenho que aprender com essa situação aqui, está acontecendo isso aqui, o que eu tenho que aprender? Se alguém está te perseguindo, se alguém está te atacando, se alguém está te tratando mal, se alguém não está te amando como você acha que deveria, se você não está conseguindo amar as pessoas como você deveria. Por isso que muitas igrejas falam assim, que a pessoa está amarrada. A pessoa está amarrada mesmo, porque no mundo espiritual, os demônios amarram a pessoa. Tranca o seu coração dentro de um baú com umas 10 chaves. Pode ver, irmão. Se for para você brigar com alguém, mas em um segundo você briga, você acha força, você grita, você xinga, você pode dar pescoção, tapa, rasteira, tiro, facada. Em um segundo você tem força. Você é animado para brigar. Para você dizer eu te amo, olha a dificuldade que é. Só se for muito interesse para você. Para dizer eu te amo? Meu Deus do céu, parece que você só tem um eu te amozinho pequenininho dentro de você, e se você disser a ele, você vai gastar, você não vai ter mais não. Ridículo, irmão. Ridículo. Você chega na sua casa, o teu cachorro te vê, ele vem correndo para te abraçar, para pular em você, para te lamber, para dizer, olha, eu te amo. Se o cachorro pudesse falar, ele dizia 1000 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Né? Se saísse, quando você voltasse, o cachorro, você, nossa, como você fez falta, você é tudo para mim, você é maravilhoso para mim. Um cachorro, um gato. E você, como que você vive? Você retém o bem, irmãos. Retém o bem. E quer dizer que você é cristão. Deus deixa claro, se você sabe fazer o bem, não faz, você está pecando. E fazer o bem é aprender a amar direito. Em primeiro lugar, amar a Deus com todo o teu coração. Isso não é fácil, isso é uma coisa muito difícil. Não adianta eu dizer para você que é fácil. E não vou dizer para você também que eu amo a Deus igual você pode estar achando. Não, eu sou tão falho quanto você, tão fraco quanto você. Sou apenas um pregador. E a palavra que eu prego para você é para mim também. Agora, eu estou disposto a lutar, irmãos. Eu estou disposto a lutar. A salvação é individual. Eu me coloco na brecha. Eu estou aqui. Como Isaías disse para Deus, eis-me aqui. Eu digo para Deus, eis-me aqui. Você tem que dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor. Esse negócio de você ficar indo em igreja só para achar que é o pastor que vai te salvar, porque o pastor prega bonito, porque o cantor canta bonito, porque você sente. Não, meu irmão, sai dessa. Com Deus não é tolice, sentimentozinho pequeno, pobre, não. Com Deus é verdade. Verdade. Deus, quando chama Jeremias, Deus olha para Jeremias, fala assim, Jeremias, o que vês? Jeremias fala, uma amendoeira.
Deus fala: falaste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deus quer que você veja a verdade, que você viva dentro da verdade, irmão. Não adianta você ficar fingindo para você, escondendo atrás de gênio, escondendo atrás de passado, entendeu? Agarrado com coisas pequenas, mesquinhas, entendeu? Deus quer que você tenha atitude diária. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Josué, irmãos. Livro de Josué, no capítulo 3, que diz a palavra do Senhor assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passasse antes. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, versículo 14 e versículo 15. Livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Livro de Números, capítulo 11, versículo 18. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 13. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 16. E também o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Essas referências são importantes. E aqui, irmãos, também nós já vemos que Deus, Ele dá regras para as pessoas cumprirem, não é? No universo não há nada sem regra. As pessoas confundem democracia com você poder fazer o que você quiser, confundem liberdade com poder fazer o que quiser. Não é assim. O universo é feito de regras. Versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha, essa palavra aqui é forte, irmãos. Santificai-vos. Entendeu? As pessoas, às vezes, eu fico vendo, às vezes, as pessoas falando o nome de Jesus como se fosse um nome qualquer, tratando Deus como se fosse uma pessoa qualquer. Irmãos, para você se chegar a Deus, você tem que chegar com temor, com humildade, se colocando no seu lugar, colocando Deus no lugar que Ele está. Versículo 6, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas
que vêm de cima pararão amontoadas. Olha aqui, irmãos. Veja bem que aqui nós estamos vendo um milagre absurdo, que Deus faz a água do Jordão, que é um rio poderoso, pararem e ficar seco para esse povo passar. Olha o tamanho do milagre. Isso que essas pessoas que nós estamos falando aqui já vinham de uma descendência que viu abrir o Mar Vermelho, que viu as 10 maravilhas que Deus fez no Egito, que conheciam toda essa história. E apesar de todos esses milagres, da presença de Deus ali, numa coluna de fogo, numa nuvem, essas pessoas preferiram adorar deuses estranhos, adorar imagens que Deus abominava, que Deus já tinha dito para elas que não deviam fazer. Essas pessoas preferiam andar conforme o seu coração, conforme a dureza do seu coração, do seu gênio, das suas descendências, né? Das maldições espirituais que receberam dos seus pais, que também eram idólatras, copiando um povo que também era idólatra. Não se renderam aos milagres de Deus. Então, irmão, o que eu sempre digo, não venha em busca de milagre, venha em busca de conhecer a Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque o resto Deus fará na sua vida. E eu posso te dizer, se você pensa em ganhar 10, Deus está pensando em te dar 1 milhão, não é 10 não. Deus vai te dar muito, mas muito mais do que você nem imagina, entendeu? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele pode todas as coisas. E Jesus falou, feliz é aquele que não viu e creu. Então creia sem ver. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas até o mar salgado foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou a seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, entenda bem, muitas vezes as pessoas leem, tem muita gente que nem quer ler o Velho Testamento. Ele acha que não precisa, está na graça só o Novo Testamento. A Bíblia é um livro escrito por Deus, é texto e contexto. O Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento, tudo se encaixa, não é? E o mesmo Deus que fez esse milagre aqui, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus de sempre. Deus não mudou, não está com a mão encolhida que não possa salvar, não está com o ouvido agravado que não possa ouvir, não está com os olhos tapados que não possa ver. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus pode tudo. Mas diz a Bíblia que são as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos defeitos, os nossos gênios ruins, o nosso coração endurecido, a nossa falta de sabedoria, de prudência, a nossa falta de busca pela realidade, pela verdade de Deus, que nos separam de Deus, nos separam das bênçãos de Deus, porque Deus está de braços abertos, querendo o melhor para nós. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus,